sobre liberdade de informação em tempos de pandemia. Professora Ruth já está online aqui com a gente. Já estou por aqui, Dandara, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, professora. Então, passo a palavra e para que a senhora retome a condução aqui dos trabalhos do próximo painel. Obrigada pelo seu painel, foi muito interessante. Bom escutar os meus conhecidos falarem, ainda mais o professor Everton Zanella. E já saúdo a todos que estão aqui nos ouvindo, aos próximos debatedores. Eu queria pedir para o professor Zanella não falar para os alunos o ano que nós nos formamos. Por favor, não faça isso com a gente. Só preciso garantir essa informação que seja sigilosa. E falando em informação sigilosa, agradeço a organização do evento, então, para começar, junto aí com a Dandara, citando o professor Ismânio, a professora Michele Assato, os panelistas anteriores, e dando as boas-vindas para todos no nosso primeiro encontro de políticas públicas, tecnologia e Covid-19. Nós estamos aí vivendo essa fase extraordinária das nossas vidas, algo que nunca havíamos presenciado e num momento tão interessante de tantas tecnologias suportando as nossas relações. Então, é interessante para a gente poder promover esse evento e tratar dessas questões de comunicação, novidades tecnológicas, dentro desse contexto em que nós estamos vivendo aí da pandemia. Então, para isso, eu chamei os professores André Marcília Santos e eu gostaria de começar com o professor André e apresento ele a vocês. O professor é advogado especializado em liberdade de expressão e de imprensa, é membro da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB e Comissão de Mídia e Entretenimento do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. Ele é idealizador da L+, Press e sócio do Lorival J. Santos Advogados. Professor André, você está aí com a gente? Estou aqui, tudo bem? Boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado. Bom, não posso, obviamente, deixar de iniciar agradecendo o convite da professora Ruth, e não só por conta de estarmos nesse congresso interessante sobre tecnologia, nesse momento de pandemia, como também por dividir esse palco virtual, vamos dizer assim, com o professor Cineviva, que é para mim uma honra. Estava brincando não, estava falando sério aqui, que estou até meio nervoso de dividir o palco aqui com ele. Mas é uma imensa honra, e sobretudo porque a gente está num momento da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da democracia no país, em que cada vez mais se torna essencial a discussão a respeito disso. E é muito importante a gente pensar que essa discussão interessa ou cabe ou pode estar enredada, né, com discussões a respeito de tecnologia, com discussões a respeito de outros assuntos que não os que naturalmente são suscitados quando se trata a respeito de liberdade de expressão, de liberdade de informação, de liberdade de imprensa. Eu me lembro há um tempo atrás, eu escrevi um artigo a respeito de liberdade de expressão e mencionei o linguista Luiz Tati, que é um professor de semiótica da canção, muito interessante, e eu enfiei ele ali no meio do meu artigo a respeito de liberdade, e depois mandei para ele e a resposta dele foi essa. Foi, olha, a semiótica cabe em tudo, de fato, até em artigos jurídicos. Eu acho que um pouco eu, nesse momento, me sinto assim, discutindo liberdade de informação, liberdade de expressão, imprensa, em meio a outros assuntos, e isso deve mostrar ou deve reforçar a ideia de que a expressão, a informação, elas são e devem estar enviesadas em todos os demais assuntos do país. Eu converso muito obviamente, sobre o meu trabalho
com a minha companheira, e ela é jornalista, e ela sempre diz, você escreve artigos, e ela sempre é minha primeira leitora, naturalmente, às vezes, inclusive, é a única. E ela, não muito raramente, e ela sempre diz, parece às vezes que você usa do direito para falar de outras coisas. E eu me sinto, quando assim faço, usando do direito para falar de outras coisas, falando ainda mais do direito. Porque é isso, o direito no qual a liberdade de imprensa, expressão, as liberdades, elas estão inseridas, elas têm muito a ver com a nossa sociedade, com o nosso fazer democrático, com o construir da nossa democracia, e é isso que é o assunto essencial quando se trata desse tema. Jamais nós estaremos aqui falando de forma aprofundada sobre esse tema, quando esquecemos que é fruto da cultura, que é fruto do ambiente sociocultural, a construção das liberdades. Sem dúvida alguma, quando a gente simplesmente pega um artigo de lei e coloca em debate, sem saber de onde vem ou para onde vai, nós não estamos falando de liberdade de expressão, estamos falando de uma técnica morta, de uma técnica vazia, e liberdade de expressão é uma técnica orgânica, ou ela não é nada. O que nós, ultimamente, temos, infelizmente, visto em alguns momentos de sua aplicação, como se ela fosse simplesmente uma técnica qualquer, uma operação quase fria, e não, ela deve estar enredada em todo e qualquer assunto. Por isso a importância desse debate hoje. E eu acho que, de início, me chama a atenção a informação, falando da informação de uma forma mais precisa, ou trazendo a questão, o conceito de informação para esse debate de forma mais objetiva, eu penso que é relevante que nós façamos a seguinte reflexão. A informação, ela passou a ser mais importante no momento da pandemia. A informação, ela tornou-se de maior qualidade nesse momento de pandemia, porque às vezes nos dá um pouco essa impressão. Nós passamos a estar mais atentos à informação. E eu penso que a informação, ela não é que nós não é que ela tomou o palco no momento da pandemia, simplesmente passou a ser mais importante, mas nós estamos focados na informação por uma questão de restrição, simplesmente, por uma questão de que nós não temos mais os campos de futebol, talvez, para nos distrairmos, não temos, enfim, outras possibilidades que não o dia inteiro ficarmos consumindo informação. Então, ela se tornou, sem dúvida alguma, relevante nesse momento, talvez muito menos por ela própria e muito mais pelas restrições que nos são impostas e nos potencializam o olhar para elas. Isso é relevante se a gente for avaliar. Essa reflexão ela é relevante se nós avaliarmos que nós continuamos consumindo informação da mesma forma que consumíamos antes da pandemia. Repito, é claro que nesse momento as informações nos chegarem de uma forma potencializada é relevante e nos chama a atenção, claro, que as ferramentas tecnológicas possam nos brindar com isso. Imaginem só se nós estivéssemos nos anos 80 ou nos anos 90, como estaríamos nos relacionando com as questões, com as informações, se o que nos chegassem fossem apenas as notícias das bancas de jornais, os jornais de papel, das revistas compradas, ou dos 2, 3 jornais que uma ou duas televisões podiam nos oferecer na época. Hoje nós tem uma enxurrada de notícias de tudo quanto é tipo, e isso, claro, tem um aspecto importante. Mas o que eu queria chamar a atenção para o fato de que elas são potencializadas, mas não são mais importantes para nós do que antes,
é a forma como nós consumimos, porque elas podem ser mais, mas elas não necessariamente são consumidas de uma forma melhor. Essa reflexão me parece relevante, porque nós vamos sair da pandemia daqui a pouco e não vamos, acredito eu, sair melhores consumidores de informação ou piores por conta da pandemia. Talvez saiamos melhores ou piores por conta de outras coisas, mas não sei se exatamente por isso, creio que não. Eu há um tempo atrás também publiquei um artigo, acho que no portal Imprensa, e chamava o Novo Vírus e a Velha Imprensa. E esse artigo tinha uma parte que eu dizia isso: nós todos estamos agora concentrados, absolutamente concentrados em nós mesmos, porque não temos outros canais que não esse de estarmos conosco e com as informações que consumimos. E eu lembrava, nesse momento, até peguei um trechinho, em que eu mencionava nesse artigo o Garcia Marques, e ele falava uma coisa interessante. Ele dizia o seguinte: quando nos privam da primavera, poderíamos trazê-la para dentro de nós. E essa é uma reflexão boa, porque é isso que a gente pode fazer quando nos privam de alguma coisa. Podemos passar a ter um trato com aquilo que nos é oferecido melhor. Nem todos vão fazer isso, né? Então, eu prefiro acreditar que essas informações que nos chegam continuem sendo consumidas como antigamente, porque senão eu vou precisar acreditar na humanidade e que a pandemia mudou a humanidade, e eu temo muito ser ingênuo ao me pronunciar como crente nisso. Bom, como é que nós consumimos, no meu entendimento, informação? Nós consumimos sob dois aspectos: antes ou depois. E faço uso aqui de um conceito, de novo saindo do direito, mas de conceitos psicanalíticos para falar disso. Gosto muito de trazer esses outros aspectos, porque, repito, acho que o direito está nessas coisas, e essas coisas engrandecem o direito. Se a gente ficar aqui só falando de lei, a gente vai acreditar que o direito não dialoga com a democracia, não dialoga, portanto, com os aspectos socioculturais, e vamos matar o direito orgânico, e a liberdade de expressão só existe sob o prisma do direito orgânico. Mas esses conceitos de como consumimos informação me parecem relevantes se a gente pensar que a gente consome diante do que eu chamaria de falta e diante do que eu chamaria de pluralidade. A falta, não no sentido de falta de erro, falta de pênalti, mas falta de ausência de algo. A ausência de algo nos leva naturalmente a buscar desesperadamente que a gente seja suprido. Essa é a angústia. A pluralidade também nos leva necessariamente a uma angústia pelo excesso, um pela falta, outro pelo excesso, o plural pelo excesso, a ausência, a falta pela ausência. Bom, quem consome informação, e essas informações são diversas, e sente falta de algo, sente falta de um discurso coerente, que seja arrebatador, que me coloque num lugar de tranquilidade, que me ponha apaziguado, sem dúvida alguma, essa pessoa é uma pessoa que vai se dedicar a um tipo de crença mais simplista. Não importa quantas forem as informações dispostas ou quantas estiverem para serem consumidas, ela vai consumir aquela que estiver dialogando com a necessidade totalizante dela. Eu me lembro de ler no Lippmann, no livro Opinião Pública, que é um belo livro, ele menciona um exemplo daquele famoso episódio do Orson Welles. E ele diz que foi feito um estudo, um livro sobre isso, agora não me ocorre o nome,
mas foi feito um livro em que estudaram as pessoas que acreditaram que o mundo estava sendo tomado por alienígenas. Eu achei uma ideia incrível estudarem os crentes da história. E a conclusão a que chegaram é de que o mérito era muito mais da própria crença de cada uma daquelas pessoas. Então, foram para as histórias pessoais delas, e uma delas já acreditava que os alienígenas iam tomar a Terra, a outra tinha uma visão religiosa muito conservadora e estava esperando a vinda de Jesus Cristo. Quer dizer, enfim, cada um tinha uma história ali que aquela informação que lhes chegou caía perfeitamente, calhava com o desejo delas de um discurso totalizante. Então essas pessoas estão talhadas, tem uma falta, mora nelas uma falta que faz com que elas passem a acreditar que a China comprou o Brasil, para ficar por aí, não, que a Terra então é plana, e essas são as consumidoras de fake news. Elas sentem essa angústia. Tem também um outro linguista ótimo, Percy, que fala isso, né, que a gente resolve a nossa crença a partir da angústia, a gente sente uma angústia e a gente então se declara crente em algo para aplacar a angústia. E eu aplaco, no caso, a angústia com um discurso totalizante, consumo uma informação que dialogue com esse meu desejo. Essas são as pessoas que vão consumir fake news, que vão votar em políticos que são messiânicos, ou que vão ter uma postura, uma conduta de vida autoritária ou política autoritária. Esse perfil vai por aí. E tem o outro perfil, que é o perfil mais plural. Ele vai pegar esse punhado de informações e vai analisá-lo, e vai coar essas informações e chegar, não diria a uma verdade própria, porque é um tanto arrogante a gente pensar que nós chegamos a uma verdade própria, e talvez um tanto quanto tolo, porque tantas verdades dos outros estão por aí que chegar a uma própria talvez seja uma perda de tempo. Mas uma verdade interessante, ou uma verdade mais próxima da verdade, ou do que pode ser considerado como verdade, se dá por esse coar dessas informações. Então, eu penso que possamos, claro, aqui de forma muito ligeira, resumir que as informações são consumidas assim, ou pela falta ou pelo excesso. Mas isso é importante a gente saber, porque a gente não vai resolver o problema com mais informações ou com informações melhores. Porque as pessoas vão consumir de acordo com a sua própria necessidade, que é interna, que é psíquica, que dialoga com o seu desejo de aplacar a sua angústia. E cada um sabe das suas próprias angústias e sabe muito bem como aplacá-las. Isso não se ensina a ninguém, ao contrário. A gente aprende na prática, sem dúvida alguma, como resolver essas nossas questões. Muito bem, essas informações que são consumidas dessa maneira, elas têm a ver o quê? Com um viés democrático. O que a gente pode fazer com elas num momento como esse, inclusive, de pandemia? Essa me parece ser a pergunta razoável para esse momento nosso, né? O que fazer com isso tudo que eu disse? Eu tenho visto alguns formatos interessantes e outros que não são tão interessantes de se lidar com esse contexto. O que me chama a atenção, vou para o formato que eu considero merecedor de crítica. Acho que uma coisa ruim é nós, e quando eu digo nós, vamos pressupor aqui que nós todos fazemos parte daquele time que gosta do excesso de informação e que coa essas informações e chegamos todos a uma conclusão mais próxima da verdade. Vamos combinar que todos nós aqui que estamos presentes somos desse time. O que me assusta um pouco é que nós que somos desse time, e nós que somos desse time, falamos muitas vezes em nome do Estado, em nome da coletividade, em nome do judiciário. Nós acreditamos, e eu vejo cada vez mais, acreditamos que devamos ensinar ou devamos
ensinar não é ensinar no pior sentido, ensinar no sentido de como se ensina a uma criança, como se de uma forma hierárquica, de uma forma quase arrogante, ensinar a essas outras pessoas desse outro time como que deve ser o mundo, como que deve ser a democracia, como que deve ser a verdade, como que deve ser a verdadeira informação e assim por diante. Ou seja, tem uma visão um pouco dotada de, eu diria, de autoritarismo também, nessa postura. E isso me assusta. Porque isso passa batido. Eu vou fazer uma crítica aqui que talvez seja polêmica, e tomara. Eu estou vendo ali o Walter, eu falei em polêmica, ele já brilha os olhos dele, porque ele adora uma polêmica, eu sei, eu também. Mas, por exemplo, quando nós temos, para esse assunto da Covid, reunidos diversos veículos de comunicação, eles se juntaram e fizeram um pool. Eu acho que justificável o receio, porque, claro, nós estamos num momento de fala em desinformação, que eu acho ótimo. Esse termo eu também acho extremamente, com todo respeito a quem pensa o contrário, mas eu acho um termo engraçadíssimo, porque não existe desinformação, porque quem desinforma, informa. No momento em que eu estou desinformando alguém, eu estou informando alguém da desinformação. E quando um juiz retira algo do ar porque aquilo pertence a uma desinformação, ele está informando que a desinformação foi retirada e, portanto, ele está também criando uma informação sobre a desinformação. Tudo isso é informação. Tudo isso é informação. Já um pouco, vou arriscar até ser pouco gentil, mas talvez seja um pouco arrogante a gente falar em desinformação, no sentido de que ela pode simplesmente ser higienizada. Então, assim, de pensar o conceito, a meu ver, de desinformação é um conceito higiênico. E quando a gente fala, muitas vezes, em fake news, em ensinar o outro, esse outro grupo crente, nós também falamos, e crente que é o que falo, esse conceito é totalmente alienado de toda e qualquer visão religiosa, não é crente no sentido de religião, é crente de crer, todos nós cremos. Inclusive os que coam as informações e chegam àquilo que eles acreditam que seja uma verdade e acreditam que sejam dotados da possibilidade de ensinar os outros. Isso também é uma crença. Isso também serve para nos aplacar uma angústia democrática, mas uma angústia, tanto quanto qualquer outra. Existe uma angústia democrática na existência do fascista, existe uma angústia democrática na existência do estúpido, existe uma angústia democrática na existência do burro, de todos esses grupos, dos malucos, e todos esses que estão por aí e estão no meio de nós, todo dia, né? É natural. Isso é que nem isso serve até aquela piada de dizer que toda família tem um chato. Você não sabe quem é porque talvez seja você. Então isso vale também. Todos nós estamos no meio de pessoas assim. Você não sabe quem é. Talvez seja você. Mas isso é interessante porque a nossa postura, a nossa conduta, voltando ao pool que eu estava começando a elaborar, a ideia, tem uma postura autoritária nisso. Quando eu acredito que reunindo os grandes jornais, os jornais de maior expressão e prestígio do país para falar de determinado assunto, eu acredito que eu sou capaz de informar definitivamente e acabar com a desinformação. Isso é de uma pretensão ingênua, para não dizer autoritária, inclusive. Ingênua porque não vai acontecer, porque o outro está consumindo a sua própria angústia, ou querendo aplacar a sua angústia também. E não serei eu a resolver o problema dele, porque a minha verdade interessa a mim e a dele, é assim que é. Mas é ingênuo por isso. Mas também é autoritário, porque eu acredito que a minha democracia é o ideal para ele. A minha democracia é o melhor para ele.
ela é capaz de resolver o problema do mundo dele e não o do meu. Então, num mundo como o nosso, de verdades ou de coletividades estilhaçadas, de verdades tão nichadas, é um tanto quanto pretensioso nós crermos que possamos lidar com o problema da verdade e da mentira, o problema do excesso de informação, o problema das informações desencontradas ou da desinformação, banindo o outro, excluindo o outro, dizendo ao outro o que ele deve pensar ou fazer. Tudo isso é um tanto quanto autoritário e fala muito mais de quem explica muito mais da atitude de quem faz do que da de quem recebe esse tipo de conduta. Eu sempre uso esse exemplo em todo lugar que eu vou, que me convidam, e é um exemplo ótimo, é muito didático, de que uma vez eu estava passando, de fato, aqui na São João, e na frente de um cemitério estava pichado, queimem os fascistas. E eu fiquei me perguntando se aquelas pessoas, que a pessoa que desejava queimar o outro se julgava democrático, um democrata, um libertário, por querer queimar o fascista. Me parece que ele talvez fosse tão ou pior do que aquele que ele desejava queimar, como se ao queimar e as cinzas se espatifarem pelo ar, a gente tivesse resolvido o nosso problema da democracia. Bom, resolve, mas a que custo, né? Ao custo de extinguir o outro. Parece que se a gente extingue o outro, eu não tenho democracia. Democracia pressupõe a pluralidade, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Então, essa postura, por exemplo, do Poole, é uma postura que foi super elogiada, mas eu considero, por exemplo, autoritária. Vou dar um exemplo favorável de como, nesse momento de pandemia, essa questão pode ser trabalhada de uma forma melhor, mais democrática. Eu estava ontem num julgamento, numa sessão do TJ, e me lembro que um desembargador disse: olha, você, para um advogado que estava presente, você aqui não tem uma mais possibilidade de falar porque o seu tempo se esgotou e tal, enfim, coisa do gênero. E ele falou: não, mas veja, eu só um pouquinho, eu tenho só uma coisa a dizer. E como está todo mundo ali meio disposto na tela, a sessão é virtual, está todo mundo se vendo, o desembargador, pela proximidade do outro, fica talvez um pouco constrangido de falar: não vai falar mais, ou tomar uma atitude um pouco mais ríspida. E isso me parece que eu vi diálogos interessantíssimos. Então, por exemplo, advogados atalhando os desembargadores depois que o voto já tinha sido proferido, ou fazendo uma espécie de réplica. Foi ótimo, foi uma delícia. Eu me senti num ambiente democrático, enfim, né? Mas e que se houvesse uma distância, como a gente conhece nos tribunais, com aqueles lustres todos agigantados, e aquele paramento, e o garçom com gravata borboleta servindo cafezinho, e Vossa Excelência para cá, e o meirinho de capa vindo falar com você, talvez ninguém tivesse coragem de dizer isso, ou o desembargador talvez não tivesse tão à vontade para tomar uma atitude mais incisiva. Então, isso é ótimo. A tecnologia nos trouxe a possibilidade, estamos todos próximos de sermos mais iguais e, com isso, criarmos um diálogo, olha só, no judiciário, o que me parece um óbvio, mas não é o óbvio. O óbvio não é o diálogo. O óbvio é o contrário disso. Me recordo que há um tempo atrás, num julgamento, um grande desembargador, foi inclusive meu professor, mas eu estava ali e ele tinha dado eu fiz a minha sustentação e ele deu um voto sobre um pedido que ninguém tinha feito. A outra parte não tinha feito aquele pedido. E eu fui à tribuna e disse: Excelência, uma questão de ordem. E ele me disse: a ordem aqui é: o senhor falou, agora eu falo e o senhor não mais. Eu não sei se ele estivesse ali na tela do meu lado, se ele teria coragem de falar essa, ou se eu não teria dito umas boas de volta.
É... Então, a tecnologia nos possibilita essa proximidade, e isso torna o ambiente também um pouco mais democrático. Então, nós temos bons e maus exemplos. Me parece que os bons são sempre esses, o da proximidade, o do dialógico, o da criação de uma relação mais aproximada de um com o outro. Por incrível que pareça, eu estou falando aqui de ausência do ambiente físico, criar uma proximidade entre advogados e juízes. Olha que maluquice. O ambiente virtual me torna mais próximo de um desembargador do que o ambiente físico. Então, isso tem muito a ver com essas ferramentas nos aproximarem. Creio que esses são os lados bons da relação com as informações. O lado ruim, claro, como mencionei, é um pouco uma conduta potencialmente arrogante da gente enxergar que nós possamos banir o outro, excluir ou ensinar infantilmente alguém a consumir informação, porque isso não ocorre. Repito, a democracia, a meu ver, que é o que abriga e deve abrigar a liberdade de expressão, ela existe, apenas existe, dentro do contexto, ou de um contexto de possibilidade de que a gente respeite, né, o consumo de informação do outro, ainda que ele seja estúpido, a nosso ver. Eram essas as minhas contribuições. E agradeço. Imagina, eu que agradeço, André. Muito obrigada pela sua presença. E vocês conseguem me ouvir bem? A minha técnica tinha falado que meu volume estava ruim, então eu coloquei um fone. Você me escuta? Professor Walter, já está por aí? Sim. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Professor Walter Vieira Seneviva, professor convidado da Escola Superior da Advocacia da OAB, no curso de pós-graduação de Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento da Mídia. Foi membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB e presidente de Comissão de Mídia e Entretenimento do IASP. Autor de alguns livros, a Lei de Radiodifusão Comentada e Anotada, a Lei do Cabo, Lei do Serviço de Acesso Condicionado anotada e Lei Geral de Telecomunicações anotada. Bem-vindo, Walter. Eu chamei você e o André justamente porque eu conheço, fazendo parte da comissão do IASP, como fazemos, eu conheço os bons debates que vocês fazem. Então, eu sem me adiantar mais e aproveitando o tempo que eu tenho com vocês, já dou a palavra para você, por favor, a sua manifestação. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu quero saudar a equipe comandada pela professora Michele por essa sequência de eventos sobre políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania. É uma honra poder estar de novo com o André Marcília, falando sobre liberdade de expressão e, de certa maneira, semeando o conceito da importância da liberdade de expressão nesse debate comandado pela professora Ruth sobre tecnologia, políticas públicas, nesses tempos de Covid-19 que nós temos vivido. Tempos que permitem, como a gente viu no evento anterior, que quase à meia-noite, provavelmente lá do horário de Portugal, nós tínhamos uma professora portuguesa ensinando coisas relevantes para nós sobre inteligência artificial e facilidades que a gente não conhecia e de que, na verdade, a gente passa a desfrutar. E tendo ouvido o professor André Marcília e as suas preocupações, porque eu entendo devem ser as preocupações de todo mundo, como é que a gente forma as nossas opiniões? Se eu simplifico muitas coisas, e muitas vezes a gente, como ser humano, simplifica muitas coisas, a gente ter chegado ao meme é o ápice da simplificação, mas ao mesmo tempo da estupidificação. Para uma piada, talvez o meme seja bom. Para uma fonte de informação, ele é péssimo. Mas, enfim, então, qual é a fonte da verdade? Ou seja, para que a gente possa ser cidadão, para que a gente possa ser um membro da família, pai, filho, irmão, para que a gente possa ser um profissional, para poder ser religioso, um fiel de uma igreja. De onde a gente extrai a verdade? Onde está a verdade? Qual é, no fim das contas, a verdade? E a gente pode ter diversas fontes, isso depende das crenças, como o professor André tinha mencionado em sua fala. Eu posso buscar a verdade na minha igreja, eu posso buscar a verdade no Facebook,
eu posso buscar a verdade na opinião do presidente Trump ou de outro presidente, de qualquer líder político. Em relação ao Covid e à pandemia que a gente vive, eu posso buscar a verdade na ciência. E em todos os casos, se eu for buscar a verdade nas fontes políticas, nas fontes científicas, nas fontes religiosas, eu vou encontrar, muitas vezes, opiniões conflitantes, o que torna a vida dos homens e das mulheres do dia 2 de setembro de 2020, nós, cidadãos do século XXI, uma vida muito trabalhosa. Não é trivial se situar em relação a tudo que tem acontecido nas nossas vidas diante desse maremoto terrível de informações que nos assombra e, ao mesmo tempo, demanda da gente compreensão para tomada de decisão. Compreensão para tomada de decisão de saber se eu vou para a rua ou se eu vou esperar em casa, se eu vou tomar a vacina ou se eu não vou tomar a vacina. São decisões sempre muito importantes. Mas, no fim das contas, eu queria situar esse ponto, da onde a gente tira a verdade. E quero propor uma resposta, por isso que eu brincava dizendo que a gente semeia quando fala desse tipo de assunto, da liberdade de expressão, quando a gente fala do exercício da liberdade de aprender e de compartilhar o conhecimento, isso coloca o homem na posição que ele se encontra hoje. E esse tema é atualíssimo, ele não sai da moda. Tem o famoso inquérito do fim do mundo, que o professor André Marcília é advogado, por meio do qual acabou havendo censura da revista Cruzoé. Anteontem, um juiz carioca censurou o conhecido jornalista Luiz Nassif a pedido de um banco, o Banco BTG. Enfim, esse tema é atual e a gente tem que saber, mas quem está falando a verdade, afinal? Como é difícil. E eu queria louvar, e eu extraio a minha avaliação a partir da revolução que o Martinho Lutero e o João Calvino fizeram, quando fizeram a grande reforma protestante, uma coisa que, do ponto de vista da Igreja Católica, foi o fim do mundo, foi uma coisa terrível, mas Lutero e Calvino, e eu quero louvar Calvino, que é eu vou chamar de patrono porque não sou uma pessoa vocacionada na linguagem do clero, mas o Mackenzie o Mackenzie que nos acolhe hoje para esse debate é uma escola confessional de calvinistas. Lutero e Calvino introduziram esse conceito de escrever a Bíblia, numa língua que as pessoas entendessem, de não se submeter aos dogmas da igreja, de não aceitar passivamente, como a criança, naquele exemplo do André Marcília agora há pouco, aceita uma imposição da autoridade, dizendo a verdade é tal coisa. Calvino e Lutero viraram a mesa. E eles são contemporâneos do Gutenberg, o inventor da imprensa, que propiciou a disseminação do livro. Ou seja, o livro era uma coisa feita à mão, uma coisa artesanal, a partir do advento da imprensa de Gutenberg, se disseminou a industrialização do livro. E o livro se popularizou. Dizer popularizou é um exagero, mas ele se tornou muito mais acessível. E isso, na opinião, por exemplo, de um constitucionalista como o italiano Giovanni Sartori, explica, em grande parte, a revolução que o mundo viveu desse momento, ali no século XVI, até agora, porque a disseminação da leitura implica na disseminação da capacidade de reflexão, na capacidade de colher informação e elaborar a informação dentro da nossa própria mente. E esse é um tema importante hoje, em que a tela e o audiovisual são tão importantes. Mas, enfim, a resposta da Igreja para a reforma de Calvino e Lutero foi o Index Librorum. Então, a Igreja Católica, diante da disseminação do livro e da revolta em que se constituía a reforma proposta por Lutero e Calvino, propôs que aquilo que os padres, aquilo que o clero católico dissesse, isso é bom, aquilo podia ser impresso. O que eles entendessem que não prestava, não podia ser impresso. O que isso implicou? Implicou para os países que se submeteram a essa cultura um atraso gigantesco. Porque a Igreja Católica, naquele instante, como resposta à ação de Calvino e Lutero, o que defendeu, no fim das contas, foi o obscurantismo, a ignorância, a destruição da capacidade de distribuição de informação e de reflexão sobre a informação. Não é coincidência que os países que se afastaram desse pensamento tiveram, nesses séculos que se seguiram, um desenvolvimento
muito mais acentuado. O apreço pela ciência, o apreço pelo saber, o apreço pela reflexão, isso se disseminou e traz progresso. Portanto, quando eu começo perguntando sobre a verdade, não estou pensando na verdade como quem quer saber se foi pênalti ou se não foi, ou se a vacina presta ou não presta. Estou pensando de uma maneira muito mais ampla e para produzir bem-estar para as pessoas, para produzir uma coisa que nós, no mundo de 2020, vivemos, que é maravilhosa, que é expectativa de vida crescente para mais quase 80 anos no planeta inteiro, eliminação da mortalidade infantil e por aí vai. Então, buscar a verdade é um negócio que muda e mudou as vidas da humanidade inteirinha nos últimos séculos. Então, o que fazer, segundo eu proponho, para encontrar a verdade? Ser muito mais calvinista do que católico inquisicionista, digamos assim. Ou seja, a gente não deve querer coibir a publicação de livros. Se a gente não concorda com um livro, publica outro que diga o contrário. E aí, com esse pensamento, eu sugiro para quem se interessar uma leitura gostosa, porque é de talvez o maior poeta inglês, da língua inglesa, chamado John Milton, a leitura de Areopagítica. Então, John Milton escreve um livro explicando o mal que o conceito do Index Librorum produzia, essa coisa da Igreja Católica de querer escolher o que se publica e o que não se publica. Tudo deve ser publicado. E se eu acredito que o Deus em quem eu acredito e a quem eu atribuo tamanha onisciência e potência, se esse meu Deus pode ser posto em risco por um livro, então é porque esse meu Deus não é tão bom. Tem que deixar publicar o livro. E esse, ironicamente, não é uma coisa só da Reforma. São Basílio, lá no século IV, já escrevia sobre a importância de dar conhecimento aos jovens, não só da literatura religiosa, como da literatura pagã. Mas o fato, então, é que a gente viu o advento do livro, a humanidade, portanto, aquilo que nasce ali na Europa, acaba se disseminando. Não há país no mundo que não tenha livros. Depois do livro, nós tivemos os tabloides. São os jornais como um gênero, os tabloides especificamente. Não há país no mundo que não tenha tabloides. E, aliás, eu quero pedir licença para a professora Ruth para compartilhar uma imagem aqui, enquanto a gente vai conversando, de um cartoon que eu já explico em seguida. Então, o livro virou um instrumento planetário de disseminação de informação, de pensamento, de reflexão. Depois dos jornais, e quando vêm os jornais, se poderia pensar, puxa, mas então agora ficou uma beleza, porque todo mundo vai ler jornal, todo mundo vai ser informado. Não foi bem assim. Esse cartoon que eu compartilho com todos é um cartoon que retrata a guerra de Pulitzer com Hearst. No fim do século XIX, começo do século XX, eram grandes publicadores de jornais nos Estados Unidos. Pulitzer hoje é talvez o maior prêmio de jornalismo do planeta. Ele era um distribuidor de mentiras, um fabricador de tabloides de mentiras, e ele competia nas melhores mentiras com William Hearst, um outro multibilionário americano. Então, não vamos nos iludir de entender que foi a evolução dos meios que trouxe a mentira. Não, a mentira faz parte, o desafio de saber a verdade faz parte da história do homem e da humanidade como um todo. Depois dos jornais, veio o rádio, de maneira incipiente no começo do século passado, de maneira generalizada no pós-guerra, porque o mundo aprendeu com Hitler a força que o meio rádio tem, o alcance que o meio rádio tem e o poder de moldar corações e mentes que o rádio tem, e tem até hoje. Depois disso, no pós-guerra, como uma expressão do domínio dos Estados Unidos no período de pós-guerra, veio a televisão, e hoje não há quem não tenha uma televisão. Eu conheço talvez uma casa que não goste muito de televisão, a minha. Fora isso, todo mundo tem televisão aos montes. Então o professor André também. Tem na cozinha, tem nos quartos. As casas mais simples e mais pobres têm televisão. Segundo a pesquisa do IBGE, o PNAD, do IBGE, há mais televisões nos domicílios brasileiros do que fogões a gás. O que é uma informação importante sobre o apreço que nós brasileiros temos pela televisão. Se poderia pensar, puxa, bom, agora depois da televisão tudo acabou. Não. Veio a internet. Bom, depois da internet, não, aí vieram as redes sociais. E logo vai vir alguma coisa nova. Todas essas ferramentas propiciam a nós a proximidade
com a informação, mas não simplificam e talvez, de certa maneira, tornem mais complexo o desafio de saber qual é a verdade. Se eu tiver que votar, onde eu vou extrair informação para votar? Se eu tiver que escolher entre cumprir a quarentena ou ir para a rua, de onde eu vou tirar a informação para me orientar? É uma pena que ainda hoje, como está dizendo o professor André, ainda tenha tanta gente que acredite nos memes, como se as soluções para o mundo complexo pudessem vir de maneira simplificada. Mas isso os cientistas explicam. Há um professor chamado Kahneman, que explica o funcionamento da mente num livro genial chamado Pensando Rápido e Devagar, em que ele explica, se eu perguntar para qualquer um, quanto é 2 mais 2? Você sabe a resposta, é 4. Mas não porque você calcula, é porque você sabe, é automático. O coração bate, o pulmão respira e você sabe quanto é 2 mais 2. Mas 17 vezes 47, ninguém sabe falar de cabeça quanto dá, você tem que calcular. Portanto, para o corpo dar conta da complexidade das atividades que ele tem que fazer, ele automatiza certas coisas, certos procedimentos. E também com relação à informação, muitas vezes a gente automatiza. Então, consultar o grupo de WhatsApp para saber se eu devo ou não fazer a providência A ou providência B, simplifica muito. A ciência, segundo o Kahneman, explica que a gente não tem tempo nem interesse de se aprofundar muito no conhecimento, mas isso tem consequências. É preciso sempre ficar claro. E ao longo da história da humanidade, muitas vezes teve gente que disse, eu sei a resposta, eu vou dizer para você, como estava dizendo o professor André. Então tem soluções autoritárias, tem soluções de toda ordem, de pessoas que querem entrar na cabeça da gente e dizer, pense assim, a resposta você pergunta para mim e eu te dou. Isso é muito ruim, isso é muito negativo. Cada qual de nós tem que ter autonomia. E essa pluralidade que nós vivemos hoje, de uma população gigantesca pelo planeta, tendo que tomar decisões tão graves como as que a humanidade tem que tomar hoje, requer que todos se envolvam e que a gente não fique esperando a resposta do sábio. Todos têm a sua contribuição para dar. Eu destaco uma coisa que me chama a atenção, eu tenho certeza que entre as pessoas que estão aqui participando há um grande número de mulheres, eu destaco o fato de que até o advento da pílula anticoncepcional, a vida da mulher era completamente diferente. Até 60 anos atrás, a média de crianças que uma mulher tinha no planeta, não é nos países desenvolvidos, a média do planeta era da ordem de 9 filhos por mulher. E hoje a média é da ordem de 4,5, é menor do que 5 filhos por mulher. Em países como o Brasil, a média é menor que 3. Portanto, a gente está vivendo, por causa da disseminação do saber, do desenvolvimento científico, uma transformação que tem o seu preço, tem vários aspectos negativos, a gente se impressiona muito com eles, mas que tem preponderantemente aspectos positivos, e eles são produtos disso que a gente tem falado tantas vezes ao longo da nossa atividade, eu, André, a professora Uti, e todos os que são amantes da liberdade de expressão. Todas essas conquistas são produto do intercâmbio de informações, são produto da revolução que Calvino e Lutero fizeram, traduzindo os livros para a língua das pessoas, eliminando dogmas e enfatizando a importância de refletir. Eu sou um apaixonado de uma frase, eu vou cometer uma heresia, os filósofos me desculpem, mas eu entendo que o Immanuel Kant, o grande filósofo, cunhou um slogan sensacional. Dizer que o Kant inventava slogans, é claro, é um absurdo, mas eu queria colocar dessa maneira. O slogan dele é ousar saber. Esse é o desafio que ele coloca para nós. Cada qual de nós, como cidadãos, e a gente como sociedade, não pode ter nem preguiça, nem receio de saber. A gente tem que ousar saber, a gente tem que buscar a informação, tem que entender os problemas e tem que assegurar que eles possam ser efetivamente resolvidos. O advento da pandemia tem produzido uma série de conflitos no campo da liberdade de expressão. Mas o mais importante, o advento da pandemia tem produzido mortes e a gente precisa reverter essas mortes. O advento da pandemia tem produzido uma crise econômica que vai por si mesma produzir novas mortes. O empobrecimento dos já pobres. Como o homem pode enfrentar isso? Tem várias maneiras. Eu respeito o sentimento religioso dos que oram e acredito nisso, mas entendo que a oração não é a solução. A solução é disseminação do conceito de liberdade de expressão, o emprego
da razão, ousar saber, como dizia o Immanuel Kant, para buscar, como hoje no mundo tantos buscam, a vacina, para buscar o melhor tratamento para aqueles que precisem de tratamento especial e por aí vai. Essa é a beleza da liberdade de expressão e eu queria enfatizar isso, especialmente para os acadêmicos que estão acompanhando esse evento tão importante que o Mackenzie realiza hoje. Cada qual dos acadêmicos que estão assistindo ao longo dos anos da faculdade vai pensar em ramos do direito que eles poderão preferir, áreas que eles não gostam tanto. Tenham sempre em mente a importância de ousar saber. Sempre vai ser necessário estudar, sempre vai ser importante estudar. E quando se deparar com alguém, como dizia o professor André, que diz, olha, pensa assim, eu sei o jeito de pensar, você fica um pouco atrás, reflita melhor. A gente tende a ousar saber e saber que a verdade é uma obra em permanente construção. Concretamente, como a gente faz, então, nesse mundo tão maluco? Eu quero assinar embaixo do que esse constitucionalista italiano Giovanni Sartori mencionava. Então, ele diz, o Sartori, num livro chamado Homo Videns, um livro muito interessante, muito importante. Enquanto a humanidade colheu informação através do texto escrito, o livro, o jornal, a humanidade vivenciou um desenvolvimento fantástico. Quando a humanidade passou a ser assistidora, telespectadora, pelo advento do vídeo, ela perdeu a capacidade de reflexão. Então, uma proposição que eu faço para todos que nos assistem hoje é: percam menos tempo com o vídeo. O vídeo estupidifica, o vídeo suprime a nossa capacidade de reflexão. Porque a informação em vídeo, ela entrega o texto falado, ela tem áudio, muitas vezes música. Hoje mesmo o jornalismo tem tons mais tocantes para uma cena de morte, mais tensos para uma cena de violência, mas tudo é feito para entreter e não para informar. Então, o audiovisual tem som, a imagem toca, o áudio toca, o texto toca, mas não ensina e não induz a reflexão. É importante ler jornal, ler livro, na própria internet tem tanta coisa para ser lida. E essa é uma bênção, um tempo maravilhoso em que a internet nos abre tanta informação relevante. E é importante buscar uma dieta variada. Como disse o professor André, de fato eu adoro uma polêmica, adoro uma polêmica. Como então se tornar um humano melhor e buscar chegar mais perto da verdade? Adorando a polêmica. Talvez a polêmica não é para todo mundo, mas busque fontes que não digam o que você já sabe. Se você é corintiano, leia um pouco mais sobre o Palmeiras. Se você assiste a novela da Record, leia um pouco da crítica da novela da Globo. Se você tem um pensamento orientado à esquerda, procure entender o que a direita diz. Se você tem um pensamento da direita, vice-versa. Mas, enfim, é importante que cada qual de nós busque uma dieta variada de informações. Cada qual de nós, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estará diante agora do desafio de saber qual vacina eu vou tomar. Eu, pessoalmente, tenho a convicção de que haverá mais de uma. Tem oportunistas que, como usando o dogma de Gerry Adriani é um cantor dos anos 60 que cantava: falem bem ou mal, mas falem de mim. E há muitas lideranças políticas nefastas, lideranças políticas por quem eu tenho um sólido desprezo, que criam polêmicas artificiais para poder assegurar, segundo a máxima de Gerry Adriani, que falando bem ou mal, mas a gente fale dessa pessoa. Então agora surgirão certamente aqueles que dirão: pô, esse negócio de vacina não está certo. Cuidado com essa gente. Mas a gente vai ter que tomar essa escolha. Qual vacina tomar? A vacina que está disponível já está, ainda não há nenhuma, mas a que se torna disponível protege a mim e a minha família. Nós vamos ter que buscar essa informação, nós vamos ter que fazer essa escolha. E isso assim para daqui meses, se Deus quiser, idealmente até semanas. Mas vai ser assim na nossa vida toda. Eu sou muito contente de viver nesses tempos em que a gente vê a disseminação de níveis de saúde pelo planeta todo, de inclusão das mulheres na atividade intelectual, na atividade econômica, na academia. A preponderância e a excelência das mulheres é uma coisa que bota a nós homens em risco, quem sabe, mas tirando a brincadeira de lado, a verdade é que a gente vive um tempo no planeta como nunca a humanidade viveu.
e toca a nós, por ter esse apreço pela liberdade de expressão, pelo intercâmbio de opiniões, a condição de seguir nesse caminho de melhora. E aceitando o convite do professor André, queria fazer uma provocação. Ele dizia ali sobre a autoridade que manda, como se fosse uma criança. E eu adoro o Quino, o cartunista argentino que criou a personagem Mafalda, e há um quadrinho dele maravilhoso, porque a Mafalda está assistindo, então, a Mafalda é uma criança, a Mafalda está assistindo televisão e a propaganda diz: compre a máquina de lavar roupas tal. É uma máquina tão simples que até uma criança poderia usar. E a Mafalda se levanta e protesta: por que vocês têm que usar as crianças para dizer que até uma dona de casa muito burra saberia usar? Então, a gente às vezes acha que as crianças não estão entendendo de nada, e talvez, ainda mais agora nesse ambiente de tecnologia que a gente vive, as crianças estão mandando mais do que nós. Mas eu quero, de novo, agradecer ao Mackenzie, agradecer à professora Michele, à professora Ruth, e saudar o meu amigo André Marcília, sobre, especialmente porque a gente tem o que eu vou chamar de missão de disseminar o valor e a importância da liberdade de expressão. Obrigado. Obrigada, Walter. Sempre um prazer escutar você e escutar o André falando juntos. Eu sei que às vezes vocês nem sempre convergem nas opiniões, mas eu acho maravilhoso esse ambiente de conversa, ainda mais porque vocês dois entendem tanto sobre esse tema de liberdade de expressão. Eu achei muito, muito gostoso essa referência que você fez à Mafalda, principalmente porque ela talvez, se não o predileto, um dos desenhos preferidos da nossa organizadora, a professora Michele Assato, que me fala tantas vezes da Mafalda como um método de ensino. Mais alguma coisa a favor da professora Michele. Eu gostaria de saber se alguém da nossa audiência gostaria de fazer alguma pergunta. Professora Michele, pode me ajudar? Não sei se tem alguém. Não há perguntas no chat. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso, professora organizadora? Gostaria de fazer uma pergunta para o professor André, mas queria escutar a opinião do Walter também a respeito disso. E que fazer uma pergunta especialmente para o Walter. Mas vou fazer primeiro a pergunta do André. André, fiquei preocupada que você falou, e eu não sei se eu entendi a sua abordagem, em relação à questão do tal do media literacy. Então, de ensinar para a mídia. Eu não sei se você se referia a uma arrogância que, de fato, às vezes a gente pode encontrar em querer doutrinar os outros, ou se você se referia a esse projeto que existe de educar as pessoas para a mídia, e que eu vejo com bons olhos e entendo necessário em tempos de mídias sociais, e em tempos em que a gente tem, como você disse, tantos lugares para obter informação, e sendo que nem sempre esses lugares estão apurando os fatos verdadeiramente, ainda que a percepção de cada qual de nós tenha um viés, como dizem os psicólogos, né, um bias. Eu gostaria de saber se você está falando desse tipo de educação, ou se você está tratando a respeito de uma imposição de opinião. E para o Walter, eu gostaria de saber se dentro da fala dele, ele encontra um limite, uma barreira em relação às mídias sociais. Mas vocês, claro, por favor, fiquem à vontade para debater esses dois assuntos. Eu não sei quanto mais de tempo a gente tem, mas gostaria de que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, se vocês puderem. Obrigada. Bom, vou iniciar os trabalhos. E queria iniciar os trabalhos mencionando, o professor Walter estava dizendo sobre crianças, né? E eu me lembrei de eu acho que é uma fala do Zé Paulo Paes, poeta, e ele dizia que ele dizia que escrevia poesias, algumas poesias infantis. Ele dizia: essas poesias são para crianças e adultos inteligentes. E eu acho que isso é bem interessante.
Quando eu falo na questão da educação, eu estou, na verdade, é óbvio que a educação ela é sempre bem-vinda. Eu não tenho, do mesmo jeito que eu creio que a desinformação seja uma informação, eu não faria qualquer tipo de reparo a qualquer tipo de educação. Qualquer pessoa que se pretenda no papel de educador, ele é bem-vindo dentro de uma democracia. Não tenha a menor dúvida. O que me causa no entanto, um certo desconforto, é a ideia de que nós estejamos num lugar de pureza, quando, ou de novo, para retomar então a ideia de higienização, nós estamos num lugar higiênico, ou puro, ou encastelado, no momento em que nós acreditamos ter aquela verdade que merece mais ser dita do que qualquer outra, àquelas pessoas que são dotadas de uma ignorância inimaginável e que precisa ser extirpada da sociedade. E isso tem um livro, eu gosto muito do Foucault, e tem um livro ótimo do Foucault, que chama A História da Loucura, é um calhamaço de 1000 páginas, é um dos livros que ele fez, ele ainda não estava ali naquele momento da provocação, ele é muito provocativo, são textos incríveis, eu adoro provocação também, gosto de uma polêmica, e eu fico ali leio Foucault, fico querendo debater com ele, e infelizmente não será possível, mas o texto já é o suficiente. E ele ainda estava formando toda essa potência nesse texto, é um texto gigante, mas ele mostra toda a cronologia pré-psicologia, como se fosse nos bastidores da loucura, ele mostrasse como antes o que fez com que antropologicamente surgisse a psicologia. E tem uma parte que ele basicamente diz, na época de Pinel, que existiu, né, foi uma pessoa, não é só uma adjetivação, e ele dizia que a ideia de Pinel era a ideia de tratar o louco como se fosse uma criança. Então tinha essa questão na loucura, que se antes a loucura era vista como ausência de verdade, no sentido de a loucura era errática, ela passou então ali a ser, com ele, vista como um lugar de ausência da verdade. Então não é que o louco estava em erro, o louco estava sem a verdade, precisava se inserir nele a verdade melhor, a verdade, ele estava oco de verdade, não era louco, era oco. Então essa é uma visão um tanto quanto arrogante, e ele mostra, e a gente tem que aprender com a história, ele mostra o quanto que essa visão sobre o louco ou sobre a loucura fez com que fosse impossibilitada por muito tempo a percepção humana do louco. Por quê? Porque só quando eu percebo que o louco tem a sua própria verdade é que eu consigo conceber que ele tem, então, a sua própria linguagem e eu posso criar com ele um diálogo. No momento em que eu acredito que ele simplesmente tem que ser o receptáculo da minha verdade, então isso eu o vejo de um lugar muito, como uma pessoa muito pobre, e vejo, e é isso que a gente precisa entender, e eu me vejo num lugar muito pobre no momento em que eu creio que ele simplesmente mereça receber os meus ensinamentos. É esse tipo de educação que, claro, é bem-vindo, porque se não fosse esse tipo de visão sobre a loucura, não chegaríamos à psicanálise. Mas é esse tipo de visão sobre a educação e que às vezes eu vejo sim nas pretensões que se tem de se ensinar para a mídia, essa visão simplesmente que eu tenho que inserir um tipo de ensinamento, de visão, de veículo, de informação, de maneira de pensar. Esse tipo de visão pobre, acho eu pobre, é que me parece equivocada. E mais, não só equivocada, mas nesse momento nós deixamos de criticar também quem se vê nesse lugar do educador, porque quem hoje pretende educar para a mídia também não é necessariamente alguém que não está dotado de interesses que não são os melhores.
porque isso também é uma questão comercial. Hoje, que tipo de veículo é importante ou não é importante, ou vai ou não ser alçado ou içado ao detentor, a titularidade da melhor verdade, é uma questão comercial, não podemos também ser ingênuos em relação a isso. Então, esse tipo de educação tem de ser olhado de uma forma crítica, senão nós caímos numa visão pobre, que é bem-vinda porque é educação, mas não é o melhor que nós poderíamos oferecer. Um ponto que me chama a atenção tem a ver com isso, mas tem a ver com a fala do Walter, e eu queria jogar essa bola para ele depois de dizer isso, é que como chegar nessa verdade, ele estava cavando esse lugar, e eu fico aqui pensando, eu falei um pouco de nós temos amor com... Eu brinco, o amor constitucional, né? Temos que ter um pouco de amor constitucional com aquele que pensa o contrário, aquele amor de Tomás de Aquino, aquele amor caritas, de poder conceder a outra face, quem sabe, não é? Isso é muito potente aos jovens que nos ouvem, dar a outra face é uma potência, não é uma fraqueza. E nós precisamos pensar que a democracia é forte, senão, como disse o Walter, enfim, se um Deus ou se uma democracia não suporta a visão alheia, então não somos uma democracia, somos muito fracos, frágeis, e isso não condiz com democracia ou com algo divino. E eu fico pensando que uma forma, Walter, da gente chegar a essa verdade, da gente sugerir a busca dessa verdade, seja talvez pegar talvez uma visão bossanovística da especulação da verdade, no sentido de que quanto mais a gente buscar a essência, é isso que a Bossa Nova fazia, né? Retirava o excesso do samba para chegar na essência, talvez a gente tenha uma qualidade maior do que simplesmente acumular informações ou acreditar que a junção de muito vai nos chegar a algo melhor, né? Se a gente pega uma verdade, ainda que seja a da Terra ser plana, que é a verdade de alguns, e a gente cavar, a gente chega em alguma coisa, chega em por que essas pessoas pensam assim, que é um tipo de busca de verdade. Então, essa busca da essência é interessante. Eu jogo a bola para o Walter, mencionando uma fala, já que foi de Bossa Nova, do João Gilberto, que uma vez perguntaram a ele por que ele não compunha. Embora ele tenha feito uma ou outra composição, mas perguntam, por que você não compõe? E ele dizia, poxa, por que eu vou compor? Tem tanta música para a gente consertar. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Tem tanta verdade para a gente explorar, e a gente, sem dúvida alguma, esse é um dos caminhos, né? Buscar a essência de pequenas coisas e não o acúmulo de muitas. Obrigada, André. Walter, agora está com você. Obrigado, e queria fazer uma palavra, acho que discordante em relação à opinião do André, em relação à educação para a mídia. A gente, como humanos, não só os brasileiros de agora, mas humanos, a gente tem noções de ética, tem noções de honestidade, são valores com um grau de subjetividade gigantesco. Eu sou muito impressionado, e sugiro para quem se interessar, um livro de um sujeito chamado Richard Posner, chama O Problema da Moral e da Teoria Jurídica, em que ele mostra que há 200 anos atrás, uma criança era um transtorno. Então, não é só que a criança não merecia toda a tutela que a infância merece de todos os países do mundo hoje. A criança era um problema, assim como o idoso. O mundo, historicamente, milenarmente, experimentou outras epidemias, só que sem ter recursos para poder dar conta delas. E experimentou problemas de fome, morrendo milhões de pessoas de fome. Então, uma criança a mais, ainda mais uma criança sem saúde, era um baita de um problema. E a gente foi capaz de ir se aperfeiçoando, tanto ética quanto moralmente, para chegar ao estágio que a gente se encontra hoje enquanto humanidade. Então, é claro que educar uma criança para a mídia é um desafio importante, porque se eu for um apaixonado da religião
Talvez a minha educação para a mídia seja muito influenciada pelo meu sentimento religioso. Se eu for um apaixonado da política, talvez a minha educação para a mídia seja muito influenciada pela política. Mas nada muda a importância premente, eu considero, nos dias que a gente vive, de educar não só as crianças, talvez hoje muito mais importante educar os adultos do que as crianças, para o fato de que buscar a informação que eu quero dizer, o factual e o analítico, onde a gente busca hoje, que é preponderantemente nos veículos de comunicação, tanto os eletrônicos quanto minoritariamente para pessoas de cabelo branco como eu, nos jornais, a gente tem que saber que o veículo que está nos entregando essa informação tem um certo propósito, ele tem um certo jeito de olhar para o mundo. A molecada e também a cidadania tem de entender isso. É muito importante. Eu lamento que o presidente da República dirija tantos impropérios contra uma emissora de televisão e acho, no mínimo, engraçado que isso o coloca exatamente na mesma posição que o presidente Lula e que a presidente Dilma. Quando o Jair Bolsonaro critica a Rede Globo, para quem eu também tenho críticas, mas quando o Jair Bolsonaro esculhamba, porque ele não critica, ele esculhamba a Rede Globo, ele se coloca idêntico a Lula e Dilma. E aí alguém vai pensar, mas como assim? Bolsonaro igual a Lula e Dilma? Sim, Bolsonaro igual a Lula e Dilma. O público tem que ser capaz de perceber isso. Mas o público tem que ser, eu vou chamar de treinado. Isso tem que virar um assunto em primeiro lugar. Mas então eu posso chamar a atenção das pessoas para esse fato? Eu posso exercitar isso? E isso pode ser feito, segundo eu entendo, de maneiras terríveis, maneiras de manipulação de corações e mentes, e a gente sabe que tanto nos países capitalistas quanto nos países comunistas, isso é 130% das iniciativas dos poderosos. Tem alguém que disse, e eu concordo, que é possível fazer uma ditadura com voto. Portanto, é possível numa ditadura que você conceda o voto para a população, mas é impossível fazer uma ditadura com liberdade de expressão. Então, todas as ditaduras sempre tentam manipular, mas é preciso fazer a educação para a mídia. Correndo o risco que o André menciona, eu concordo, mas se a gente pode ensinar ética e condutas morais, a gente pode ensinar as pessoas a fazer melhor as suas escolhas. Eu estou convencido de que hoje as pessoas fazem mal às suas escolhas, porque eu percebo não só as pessoas iletradas, mas pessoas cultas, como todos os que estão, as dezenas de pessoas que estão participando desse evento que o Mackenzie promove, mesmo pessoas cultas acreditam na informação que vem através da rede social. E eu considero isso degradante. Para mim, claramente, isso é um problema de falta de educação para a mídia. A pessoa não se dá conta de que tem gente que vende mentira e trabalha com a mentira como uma forma de sustento de plataformas econômicas, de plataformas políticas e tudo mais. Então, por um lado, eu reconheço que quando eu digo para um professor, pode ser a professora Gleisi ou pode ser a professora Damares, quando eu digo para um professor, eduque para a mídia, esse professor pode mandar mal na sua missão, mas também pode mandar bem. Eu acredito na capacidade dos professores e acho que a gente, como sociedade, deve valorizar esse tema. E já que nós estamos num ambiente de academia, queria pedir licença para fazer um último comentário. Eu sou muito impressionado com a história da revolta da vacina. A revolta da vacina mostra que, por mais que a voz do povo seja a voz de Deus do ponto de vista político, o povo, quando destruiu o Rio de Janeiro em revolta porque não queria tomar a vacina contra a febre amarela, errou. O povo estava completamente errado. E isso não significa que Oswaldo Cruz, o cientista brasileiro que desenvolveu a vacina, estivesse certo. Muito antes, ao contrário. Oswaldo Cruz estava errado. Teve uma conduta autoritária, de uma insensibilidade, de uma truculência política inimaginável. E essa talvez seja uma grande lição para a gente como país, quando a gente enfrenta uma dificuldade como a gente está enfrentando agora, e como cidadãos, quando a gente fala de liberdade de expressão, como eu adoro de falar com o professor André e com a professora Ruth. Nem a gente tem de ser cegamente sensível para a opinião da massa. A opinião da massa é um elemento que a gente tem que levar em consideração, e nem a gente pode ignorar os cientistas. Os cientistas precisam entender de massa, e a massa precisa entender dos cientistas. Eles não competem,
Eles têm que aprender a confluir. Quando a massa e o cientista estiverem brigando, os dois estão errados. E nesse momento de pandemia, eu entendo que isso é muito importante. O exercício de confluir é um grande desafio. De novo, agradecendo e saudando ao Mackenzie por essa iniciativa tão importante. Obrigada, Walter. André, muito obrigada. Eu lembrei, enquanto vocês falavam, daquele dizer, né, de que duas pessoas se encontraram numa estrada e uma delas carregava um pedaço de pão. E elas se encontraram, dividiram o pão e cada uma delas saiu com um pedaço de pão. Desculpa. Duas pessoas se encontraram numa estrada e cada uma trazia uma ideia. Quando as duas foram embora, cada uma delas levava 2 ideias. Então, eu tenho a sensação que hoje eu saio com muitas ideias e eu espero que quem esteja nos escutando também saia com muitas ideias. Todo encontro com vocês é muito rico. Todo encontro que eu tenho com o André, eu saio com uma anotação de um livro a mais para comprar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do André, do Walter, a gente já avançou muito do nosso tempo, a presença de quem está nos vendo, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, estou acompanhando muita gente conhecida, vários Esgrinholi, muito obrigada. Agradecer a minha amiga, a querida professora Michele, professor Ismânio e todo o nosso grupo de pesquisa por montarem um evento tão bonito como esse. E a universidade da qual eu sou formada, pós-graduada, mestrada, doutorada, que é a minha casa. Então, muito obrigada, eu espero que todos tenham um bom resto de semana e uma boa continuidade de trabalhos, que amanhã se iniciam os novos trabalhos. Então, a gente encerra por hoje. Muito obrigada por todos.